Bom dia, meus queridos alunos da Escola Estadual Professora Zenilda Gama Torres, em especial os nossos alunos do sétimo ano. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Na aula passada, a gente deu início à temática Povo Brasileiro. Então, a gente, na aula passada, começou a estudar com vocês o povo brasileiro, falando especificamente sobre os indígenas. Né? Então, na aula de hoje, estaremos dando sequência a esta temática e também incluindo na mesma a ideia da inclusão cultural. Né? O Brasil, a população brasileira, ela é formada de três grandes grupos étnicos, três grandes grupos raciais, né? Que o Brasil é formado pela miscigenação ocasionada entre o branco, o negro e também o índio, os indígenas. Né? Então, desses três troncos aí, desses três grandes grupos, nós tivemos essa miscigenação, essa mistura e que nós temos hoje. Então, tanto temos uma mistura no que diz respeito ao sangue, como também temos uma grande mistura no que diz respeito à cultura. O povo brasileiro, a nação brasileira, o país Brasil, a sua cultura, ela tem um pouco de cada grupo desse. O índio deixou uma contribuição, o branco trouxe uma contribuição da Europa, o negro, da mesma forma, tem a sua contribuição, deixou a sua contribuição na cultura do povo brasileiro. Então, vamos agora estudar um pouco sobre esta temática. Ok, nesta aula, nós usamos uma boa parte dos slides de um material da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, né, e também fizemos algumas pesquisas através do Google, através do livro que vocês receberam também. Na verdade, se você abrir o livro de vocês, vocês encontrarão este assunto lá, tá certo? A gente pegou de uma maneira mais virtual alguns slides, adaptamos alguns slides deste material que nós encontramos ali do nosso vizinho estado, vizinho pertinho aqui, o estado de Pernambuco, só por uma questão mesmo de autenticidade, de direitos autorais, né? Tá certo? Então, vamos embora. Então, existe alguma diferença entre etnia e raça? Talvez a gente fala muito assim, e tem momento que a gente fala um pouco sobre etnia, sobre raça, como sendo dois conceitos que significam a mesma coisa. Mas será que, de fato, raça e etnia significam a mesma coisa? Aqui nós temos uma foto, né, de uma família de negros. Aqui nós temos duas fotos com duas pessoas indígenas. Então vamos à correção e à resposta dessa pergunta. Quando eu falo em raça, raça é o conceito de raça está relacionado às características biológicas de uma determinada população. Quando eu falo fulano de tal pertence a uma determinada raça, aí quando eu falo a palavra raça está muito relacionada com as características biológicas de determinada pessoa. A cor, né, o formato do rosto, o cabelo, a estrutura, o biotipo, então nesse sentido. Já quando eu falo em etnia, o conceito de etnia está ligado, relacionado a uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas e culturais. Então, quando eu falo de etnia, embora aqui o conceito também de raça esteja dentro do conceito de etnia, porque quando se fala em etnia, além de falar sobre uma questão racial, fala a respeito de uma afinidade linguística, né? Por exemplo, determinado grupo ele pertence a uma etnia que fala esta língua, que tem essa cultura, que tem esses hábitos, que adotam esses traços culturais. Então, era como se o conceito de etnia fosse um conceito mais abrangente,
que além de se relacionar a uma questão racial, a uma questão sanguínea, tem também a ver com as questões culturais, tá certo? O importante, atualmente não é mais utilizado o conceito de raça para classificar, para a classificação dos grupos humanos. No entanto, o termo ainda é utilizado no que se refere à política ou à legislação. Quando você vai para a questão da política, quando você vai para as leis, para as legislações, a própria Constituição, então lá ela vai apresentar o conceito de raça, principalmente quando ele vai falar sobre preconceito racial. Então a palavra raça ela é ainda bem utilizada, só que nos dias atuais esse conceito de raça é preferível, né, que não seja mais tão usado no que diz respeito aos grupos humanos. Apesar que isso não faz assim, não se conjectura, não se expressa num determinado preconceito, como nós vamos defender um pouco mais na frente, né? Ok. O que diz a Constituição Federal do Brasil, de 1988, sobre a questão de raça? Aquilo que eu falei há pouco tempo, né? Quando ela se refere nas leis, nos direitos e deveres, ela vai citar realmente isso, né? No artigo 3, no inciso aqui, 14º, diz: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Só para provar que hoje ainda o conceito, a palavra raça, ainda seja usada nos documentos como um todo. Né? E não estou dizendo também que você pronunciar, até dizer que você faz parte de uma raça branca, de uma raça negra, isso vai torná-lo uma pessoa preconceituosa, né? Apesar de que alguns estudiosos deixam mais esse aspecto de raça como se fosse mais para alguns tipos de animais não racionais, né? Ok. Como diferenciar como diferentes etnias podem contribuir na formação e na composição de uma população, né? Como eu havia dito a princípio, a população brasileira ela foi formada por 3 grandes etnias. Aqui, quando os portugueses chegaram por volta do século XVI, né? E 16, por volta aí do ano de 1500, né? O Brasil ele era ocupado já por aproximadamente 6 milhões de índios, de indígenas, né? Inclusive até a própria palavra índio também hoje está sendo deixada de ser usada. Talvez seja melhor que diga indígena, nativo, do que simplesmente a palavra índio, né? Porque muitos entendem que a palavra índio pode ser algo meio que diferenciado, meio que traga algum tipo de conceito pejorativo, né? Apesar que não é nem o nome em si, mas é as atitudes que nós temos diante desta etnia. Então, quando Portugal chegou aqui, ele não descobriu nada. Inclusive, o Brasil já estava muito bem descoberto, obrigado. Então, quando já existia uma raça, já existia um grupo, já existia uma etnia, já existia esse tronco racial, né? Já tinha os índios morando no Brasil. Aproximadamente 6 milhões, cada um deles com a sua cultura, muitos deles com o seu idioma próprio, com sua religião, sua maneira de entender o mundo. Algumas vezes a gente comete um equívoco, pensando que no Brasil existia esse monte de indígenas e que todos falavam a mesma língua e que tinham a mesma cultura, de maneira nenhuma. Você tinha aí por vários locais, você tinha tribos que eram rivais, inimigas umas das outras. Nós temos muitas e muitas línguas, muitos e muitos dialetos, muitas e muitas línguas diferentes no Brasil, dentro mesmo das próprias aldeias, das próprias comunidades. Bem como também a maneira de se alimentar, a maneira de enxergar o mundo, a vida social.
de um modo geral. Depois disso, né, quando os portugueses chegaram aqui para colonizar o Brasil, e aí começaram a desenvolver determinadas atividades econômicas que necessitavam de uma mão de obra maior. Aí foi aí aonde começaram a trazer os negros africanos. Quando aqui no litoral do Brasil, né, grande parte do nosso litoral, se organizou o plantio da cana-de-açúcar. Né? Então, quando o açúcar passou a ser o principal produto fabricado, exportado pelo Brasil, né? Aí precisou de muita mão de obra. Então, como a escravidão indígena, a prisão do índio para trabalhar nos canaviais, depois nos cafezais, não ter sido muito bem sucedido, né? Porque o índio eles não aceitavam ser escravos, porque o índio nunca não conhecia a escravidão, ele conhecia a liberdade. Então foi necessário trazer os negros africanos para trabalhar no plantio, na extração e na fabricação do açúcar no Brasil. Então, todos acho que já devem saber, né, a maneira brutal como os negros eles eram trazidos, muitos morriam no caminho, através, né, dos navios negreiros, e chegando aqui foram maltratados, foram escravizados, foram pegados a ferro mesmo lá na África, e passaram a viver no Brasil desta maneira muito ruim, né? O trato que o branco deu ao negro não foi algo muito bom. Então, daí começou justamente essa escravização, essa depreciação da raça do negro em solo brasileiro, né? Que daí foi que o Brasil só veio se libertar disso por volta do ano de 1888, quando foi extinto oficialmente a escravidão no Brasil. Tá? Mas o negro deixou também aqui uma grande contribuição. Então, nós temos aqui a junção, a miscigenação desses três grupos étnicos. O branco vindo de Portugal, e depois também veio do Japão, depois veio da Alemanha, depois veio de Israel, depois veio da Holanda, depois veio, então, da Espanha. Então, nós temos vários grupos de brancos que vieram ao Brasil, não somente os portugueses. É evidente que, na sua maior parte, foram os portugueses. Então, esses três grupos, eles contribuíram para a formação da nossa cultura, da nossa população, como nós estaremos vendo aqui agora de uma maneira mais específica, tá certo? Partindo do princípio que etnia está relacionada à comunidade humana definida por afinidades linguísticas e culturais, é verdade afirmar que tais comunidades contribuem na construção da identidade de um povo, né? Então, da identidade de um povo. Quando você olha para o povo brasileiro, você olha para a nossa identidade, aquilo que nós somos, nós temos traços culturais herdados do branco português, do negro africano e do nativo que já morava aqui na América. Vamos ver lá, né? Vamos ver um pouquinho aí dessas etnias, né? Então, aqui nós temos, deixa eu pegar aqui meu marca-texto, meu apontador, está aqui. O índio, né? O índio se relacionando com o branco, você vai ter um mestiço chamado de brasilíndio, né? Que antigamente se chamava de mameluco, o cruzamento de um branco com um índio, né? E depois nós tivemos a mistura, digamos assim, né? A miscigenação de um europeu com um índio, um negro, tá certo? Então, cruzamento de um africano com um índio, nós temos o que nós... e também o cruzamento de um africano com um europeu é chamado de afro-brasileiro, são chamados de afro-brasileiro. Então, hoje, se uma pessoa ela é descendente, houve um cruzamento de um pai branco com uma mãe
com uma mãe negra, ou então um pai negro com uma mãe branca. E pode, então, onde tem, né, o grupo, o negro, que ele se relacionou, se miscigenou com o índio ou com o europeu, nós temos chamado de afro-brasileiro, que é o conceito mais utilizado hoje. No passado, né, quando você dizia que o negro ele se casou com um índio ou vice-versa, então o descendente seria um cafuso, né? Esse mestiço seria chamado de cafuso. E quando um branco se relacionava, casava, tinha filhos com uma negra, ou vice-versa, um branco com a negra, um negro com a branca, você tinha um mulato, que ainda hoje é muito comum chamar as pessoas com a cor não são negras, mas nem tanto não são brancas, aquela cor morena, que talvez seja uma das cores mais bonitas que nós temos, né? Então você é o mulato. Mas de um modo geral, eles são chamados de afro-brasileiros. O cruzamento do índio com o europeu é chamado de brasilíndio, né? A mistura dessa maneira. Então, aqui nós temos, então, desse grupo, desses três grupos, né? O índio, o europeu e o africano, é que nós tivemos a formação do povo brasileiro. Aí nós vamos ver agora um pouquinho das contribuições que cada um grupo desse deixou. Tá certo? São inúmeras as contribuições deixadas pelos indígenas, né, na formação do povo brasileiro. O costume de usar a jangada, a canoa, a rede para dormir, não sei se você sabe, mas o povo nordestino, principalmente, é um povo que tem um hábito, tem um costume de dormir de rede. Já aqui no estado do Pernambuco já não tem muito esse hábito, o pessoal dorme muito de cama. Mas, de um modo geral, o brasileiro ele gosta de uma rede. E esta rede foi uma herança dos indígenas, a prática da jangada, na cultura, a contribuição para o folclore, as danças, algumas danças indígenas que hoje em dia são, digamos assim, adotadas, né, a questão mesmo do folclore, né, algumas lendas, né, que os índios eles acreditavam, Jaci, Guaraci, o sol, a lua, né, os deuses. Então, são entidades que o caipora, são coisas, são personagens do folclore brasileiro, mas que são origem dos indígenas. As lendas, né, a lenda do boto, o boitatá, a caipora, né, são lendas herdadas aí dos índios. As comidas, principalmente voltada para a questão do milho e a farinha, né, a questão da canjica, a pamonha, o beiju, a pipoca, o inhame, uma espécie de macaxeira, a farinha, etc. São comidas deixadas pelos nossos queridos indígenas. Os artesanatos, como a panela de barro, a moringa, que é uma panelinha de barro com pescocinho maior, as gamelas de madeira, na língua, várias palavras e mais palavras. A gente teve como o nosso alfabeto, o nosso idioma foi recheado com palavras indígenas, com palavras como abacaxi, cipó, itaparica, tietê, apodi, açu, mossoró, entendeu? São palavras indígenas. São palavras, muitas palavras que nós adotamos no nosso Itapemirim. São palavras que nós adotamos no nosso dia a dia. Nome de rios, nome de cidades, né? Adotamos muito isso. Inclusive, a própria palavra apodi é uma palavra de origem indígena, que, segundo o folclorista, né, o historiador Câmara Cascudo, diz que significa uma terra firme, uma chapada, uma altura unida, né, se referindo à chapada aqui de Apodi. E outra é um hábito, né, o hábito de tomar banho diariamente, que é um hábito indígena. Né? Então, se você que está me vendo agora e você não é muito chegado a banho, é porque você não herdou esse costume benéfico à saúde que os índios deixaram para cada um de nós. E o índio ele é engraçado, o índio ele sai de casa para trabalhar e está lá lidando com a terra, está lá caçando, de repente eles estão lá, tem um rio na frente, eles deixam as suas armas, deixam as suas ferramentas e vão tomar banho. Que muita gente critica os índios por causa disso, que diz que o índio é um povo preguiçoso. É preguiçoso para alguns, mas para outros o índio é aquele tipo de
aquele tipo de pessoa que ele não vive, digamos assim, preso, alienado a uma percepção de consumismo, que a gente já vai nascer correndo atrás de ricar na vida. O índio não tem muito isso, ou pelo menos a princípio não tinha, né? Ok, aqui você vai ter umas fotos, né, mostrando a questão da mandioca, ou o inhame. Aqui vamos ter a questão mesmo da tapioca, a tapioca do Alto da Sé, né, em Olinda, que até hoje é vendida. Nós temos aqui uma dança, né, do caboclinho, uma dança típica das crianças, foi até no carnaval aqui de 2007, né, que foi em alguma cidade brasileira, e também aqui a imagem de um índio durante uma conferência nacional dos povos indígenas, né, mostrando a ideia, o índio aqui sentado numa rede, não tem esse negócio de estar dormindo em cama, em ortogon, não. O negócio, vamos lá para a rede, que o negócio é mais tranquilo, tá certo? Então, só para mostrar a influência deixada pelos nossos queridos indígenas. Contribuição do negro e a composição do povo brasileiro, né? Então, o negro vindo da África como uma mercadoria, como eu já havia dito, né, para alguns considerados sem alma, construiu a base de sustentação do território brasileiro, além de auxiliar na formação econômica, cultural e religiosa brasileira. Dentre as suas inúmeras contribuições, podemos destacar as seguintes. Vamos lá. Na religião, o famoso sincretismo religioso e a religião afro. Então, aquelas religiões ali principalmente ali da Bahia, aquelas religiões do candomblé, a umbanda, quimbanda, né? São religiões originadas, trazidas pelos negros da África, na questão da música, né? Não sei se você sabia, mas o samba, o axé, o carimbó, o pagode, o lundu e etc., são danças de origem indígena, não foram danças, digamos assim, desenhadas, fabricadas, originadas do Brasil, não. Temos também a dança como o samba e a capoeira, que deu uma repetidazinha, e também o afoxé. A capoeira, que hoje é tido como um esporte, na época, quando os negros estavam aqui, era também, além de ser um esporte, era uma arma de defesa. Quando os negros eram espancados dentro das senzalas, e eles brigando com os seguranças, os capatazes, os empregados dos senhores de engenho, eles lutavam e davam golpes com os pés, principalmente, que não deixava marca na pessoa. Então, era uma maneira deles se defenderem, né? Hoje em dia é um esporte praticado por milhares e milhares de pessoas no Brasil. Na alimentação, a feijoada, o quibibe, né? O abará, o azeite de dendê, o vatapá e o caruru são comidas deixadas pelos indígenas. Nós vamos até ver na frente um pouquinho para você entender como foi que surgiu aí a feijoada. Na língua, nós também tivemos palavras relativas às divindades, às comidas e às bebidas, como nome também de lugares, roupas, danças e instrumentos musicais, nome de animais, plantas, frutos, deformidades, doenças e partes do corpo, né, que foram palavras estas, digamos assim, herdada dos idiomas, dos dialetos que os negros trouxeram da África. Contribuição do negro na composição do povo brasileiro ainda. Só para ver aqui as imagens, né? Aqui uma feijoada. Aqui nós temos uma dança, né? O maracatu. Nós temos o vatapá, que é esta comida principalmente muito encontrada ali na Bahia. E também a roda de capoeira, ou a dança de capoeira, não sei nem direitinho como é que se chama, roda de capoeira, e muito comum. Inclusive o ritmo, né, que eles tocam ao dançarem é muito característico mesmo da África. Agora vamos ver um pouquinho sobre a contribuição do europeu para a composição do povo brasileiro, né? Principalmente o português.
né? Eu estou aqui falando português, a nossa língua foi uma herança dos portugueses, tá certo? O Brasil recebeu forte influência de outros povos europeus, tais como os holandeses, alemães, italianos, com forte influência principalmente no sul do Brasil. Você vai hoje ao sul do Brasil, você encontra a cidade com uma influência muito grande da Itália, da Alemanha, na arquitetura, nas danças, na comida, até mesmo no falar, você vê isso com muita facilidade. E de tais etnias recebemos uma influência principalmente, vamos ver aqui, do branco, o que foi que nós herdamos? A religião cristã, como predomina o Brasil, né, para o cristianismo, mas com grande crescimento da igreja protestante. Então, o cristianismo foi uma herança que o português, que o francês, que o italiano trouxe. Então, hoje, por exemplo, a igreja protestante, ela veio da Europa, veio, inclusive a igreja batista veio por perseguição na Inglaterra, veio para os Estados Unidos e desceu para o Brasil, vindo aí para o estado de São Paulo, e daí ganhou o Brasil todo. Na questão da língua, nós falamos do português, eu já havia pronunciado isso. Na culinária, né, nós temos bolos, doces, café com leite. O café com leite que a gente gosta é uma bebida herdada do branco, né? Na arquitetura, o nosso estilo arquitetônico que você vê pelo Brasil aí em algumas cidades como Olinda, lá em Recife, lá em Minas Gerais, você vê aqui em várias cidades do Brasil a herança ainda de Portugal, aqueles estilos, né, arquitetônicos, bebida como a cachaça, a cerveja, a sangria, a dança. Podemos ainda destacar a influência de outras etnias, como, sim, além, né, dos portugueses, franceses, italianos, outros povos também exerceram influência no Brasil, como os árabes, os espanhóis, poloneses, japoneses, cada uma com a sua contribuição, né, na formação do nosso povo. Isso aqui é muito importante que se diga. Mais uma foto, né, mostrando agora a questão da herança portuguesa, a questão dos brancos, no caso, a questão da língua, da religião cristã, a questão desse bolo, desse pão de ló, o pão de ló de Aroca, que é um doce muito comum lá em Portugal, e o nosso famoso cafezinho com leite, também uma bebida do branco deixada aqui no Brasil. Aí aqui, como eu falei a vocês, só para a gente ver direitinho, a ideia de como surgiu a feijoada. Né? Como surgiu a feijoada, que é um dos pratos mais típicos aqui do nosso querido Nordeste. Então, vocês já viram que a feijoada ela foi uma comida, um prato deixado por herança dos negros. E como era isso? Né? Então, quando os negros eles trabalhavam, né, como escravos no Brasil, eles não tinham uma alimentação muito boa, muito balanceada. Eles comiam o que tinha lá pela fazenda. Então, enquanto os brancos comiam do bom e do melhor, os negros eles comiam qualquer coisa. E dentre essas qualquer coisas que eles comiam alguns tipos de grãos que era produzido no Brasil, principalmente o feijão. Então, era aquele feijão que eles faziam, cozinhava aquele feijão com pouca coisa mesmo para temperar. Como também na época existia o consumo da carne suína, o consumo de carne bovina, de carne suína mesmo, de porcos, né? E aquelas partes mais nobres do porco, como a traseira, o pernil, aquelas partes que tinham carnes nobres, o branco comia. Então aquela parte que não prestava, o focinho do porco, a orelha do porco, o pé do porco, né? Eu poderia dizer as partes, digamos assim, o rabo do porco, o pé do porco que ninguém queria, aí eles davam para os negros. Aí o negro pegava lá o feijão, botava esses pertences que nós chamamos dentro, misturando isso aí com mais um pouco de farinha, deu origem aí à nossa famosa feijoada, que é uma comida hoje conhecida mundialmente. Então, para você ver como não foi assim uma escolha muito, foram os ingredientes que tinham no momento. Né? Da mesma forma, eu acho que você já ouviu falar, né, que até hoje isso se torna uma coisa quase que perpetuada no nosso meio. É você pegar um copo de leite, você toma leite e depois chupar manga, ou vice-versa.
e diz que faz mal, você pode morrer, né? Então, nós sabemos que isso foi algo inventado lá no Brasil colonial, quando os negros trabalhavam lá naquelas fazendas, que além deles cultivarem, plantarem, extraírem a cana-de-açúcar e levarem para os engenhos, tinha outras atividades econômicas, como também a produção de mangas. Então, os donos das fazendas diziam, como é que a gente vai fazer para que esses negros mortos de fome não comam, não chupem as nossas mangas? Aí sentava com aqueles negros, muitas vezes dava um copo de leite a cada um deles e olha, é o seguinte, quem toma leite, se triscar numa manga aí, morre na hora. Então daí se criou essa espécie de preconceito, de distorção em relação à alimentação, que os negros não tomavam leite e depois não chupavam manga nem com um anzol na orelha, né? Então, até hoje, sua avó, talvez sua mãe, se você estiver numa mesa e quiser arriscar tomar os dois juntos aí, ou um após o outro, talvez você seja repreendido, né? Apesar que você hoje chega numa lanchonete e pede uma vitamina de manga e nada mais é do que a manga, o leite e um pouquinho de açúcar. Aí tem aquela questão cultural, tradição, que diz, não, o perigoso é quando você chupa uma e depois toma o outro e vice-versa. Mas vamos embora. Tá certo? Ok, então a composição do povo brasileiro, nós já vimos, né? Índios, mais negros, mais europeus, povo brasileiro. E assim surgiu o povo brasileiro como uma mistura de etnias, com uma verdadeira miscigenação. Quando você ouvir essa palavra miscigenação, dá a ideia de mistura, tá certo? De mistura. O Brasil teve essa mistura de povos, hoje em dia nós temos ainda essa mistura de povos, essa mistura de crença, essa mistura de cultura, e que aí a gente deve muito bem respeitar, né? Que mediante a tanta mistura de etnias, qual é a cor do povo brasileiro? Né? Então, não é nem muito fácil. Antigamente se dizia que no Brasil você ou era negro, ou era índio, ou era branco. Aí depois, com essa mistura, teve a questão dos mestiços, né, como eu já havia dito a vocês. Mas aí não é muito assim não. Vamos lá. Houve uma pesquisa feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, coisa que hoje em dia nem se fala mais sobre essa pesquisa, né? E ela dizia o seguinte, no Brasil, de acordo com essa pesquisa, no Brasil a gente tinha 135 cores diferentes. O IBGE perguntava às pessoas, você é de qual cor? Aí a pessoa respondia. Então ele ia lá e notava. Então, ao final, melhor dizendo, dessa pesquisa, que está registrada aí nesse livro, né, Sociologia para Jovens do século XXI, né, você vai encontrar, inclusive, desse autor aí, Oliveira L.F. da Costa, ele vai mostrar um pouco sobre isso. Então, diante dessa pesquisa, chegaram-se ao seguinte, que o Brasil tem 135 cores diferentes. O alvo escuro, o azul, azul marinho, o baiano, o bem moreno, a branca suja, o bronze, o burro quando foge, o cabo verde, café, canela, cardão, castanha, cobre corada, cor de café, cor de cuia, crioula, encerada e enxofrada e escura, né? Além, lógico, né, do branco. Então, aqui ele citou algumas, né? Citou algumas. Então, para vocês observar como é muito diferenciado. Hoje em dia é comum as pessoas, quando vão se inscrever para fazer os Enems, para fazer algum tipo de cadastro, perguntar qual é a cor. E hoje em dia parece que está virando moda todo mundo dizer que é pardo. Já avisando na frente receber algum tipo de cota do governo, ser incluído aí num grupo de pessoas que deverão ser ajudados. E aí vem uma outra questão, que envolve a questão daqui do racismo, que o racismo nada mais é do que o camarada cismar, colocar na cabeça um conceito, que na verdade já é um preconceito, é um conceito prévio a respeito de um determinado assunto ou de uma determinada coisa, e que é um conceito que é o racismo, que é justamente esse preconceito com relação à questão racial. É a pessoa observar e defender que uma raça ela é superior à outra, simplesmente pela cor, simplesmente pela coloração,
pela cor da pele, o camarada vai dizer que eu sou mais do que outro, por aí afora, né? Então, de acordo com as respostas da pesquisa do IBGE mostrada anteriormente, qual é a sua opinião acerca das cores pronunciadas pelos entrevistados? O Brasil é um país racista? Recentemente a gente viu aí um segurança, né, ou melhor, uma pessoa que entrou num mega supermercado no Brasil, né, o Carrefour propriamente dito, e o camarada entrou lá, eu não estou dizendo que ele acertou, entrou lá para bagunçar, para fazer algumas coisas meio que fora da lei, o camarada já tinha uma ficha suja na justiça, e eu sei que ele foi preso, ele foi, digamos assim, imobilizado, e que até aí está tudo tranquilo, uma pessoa que está promovendo baderna é para ser preso. Agora, nessa imobilização, o camarada sofreu uma espécie de gravata, uma espécie de golpes, aonde ele foi colocado no chão e morreu de maneira asfixiada. Então, foi morto. Então, e a notícia que saiu é que ele morreu principalmente porque ele era da cor escura, porque ele era um negro. Então, é muito complicado isso. A pessoa ela achar que pelo simples fato de uma pessoa ter uma cor, ela é mais ou é menos do que outra. Como nós já vimos, né, o preconceito racial, principalmente em relação ao negro, é uma questão absurda, que vem desde o tempo da nossa colonização, onde na época existia trabalho para negro e trabalho para branco. Em pleno século XXI, ainda hoje, alguém diz que não existe trabalho para negro e trabalho para branco. Né? Hoje em dia não é muito difícil você encontrar um negro trabalhando, recebendo menos, trabalhando na mesma função que um branco ele trabalha. Né? Então é uma questão preocupante isso, tá certo? Sobre a questão por lei, né? Se você perguntar assim, pastor, existe preconceito racial? Tem. Hoje em dia você vê um jogo desse de futebol, principalmente lá na Europa, de vez em quando você vai ter algum jogador, principalmente brasileiro, se queixando que são chamados de macacos, gritos vêm da própria torcida, são chamados de macacos, são considerados inferiorizados pelo simples fato de ser negro. O próprio Neymar passou por isso, o William, e tantos jogadores passam por essa situação constrangedora, né? E talvez o exemplo mais clássico e mais absurdo de preconceito racial aconteceu lá na África do Sul, aonde o preconceito racial ele era autenticado, justificado por lei. Na África do Sul existia leis que diziam que negros frequentavam uma escola, o branco outra, que negro não poderia casar com branco, que negro não poderia fazer concurso público, que negro não fazia faculdade, que existiam os bantustões, aqueles locais de terrenos pobres, de terrenos cheios de pedra, que não produzia nada, colocava lá os negros, aí depois dizia que eles não prosperavam porque não queriam trabalhar. Então, por lei, isso era justificado. Uma minoria branca da África do Sul era quem comandava o país. E se levantou-se um negro chamado Nelson Mandela, e esse camarada, ele, por lutar que brancos e negros tivessem os mesmos direitos, ele passou 27 anos preso. Atenção, 27 anos preso, longe de casa, longe da sua família, longe dos seus filhos, longe da liberdade, do direito de ir e vir. Qual é o seu crime? Simplesmente porque defendia que negros e brancos tivessem os mesmos direitos. Ele saiu da cadeia depois desses 27 anos, houve uma eleição no país e ele se tornou o primeiro presidente negro daquele país e colocou por terra, acabou com o preconceito oficializado chamado de apartheid lá na África do Sul. Ainda tem preconceito por aí, apesar de que exista a lei que proíba. No caso aqui do Brasil, nos Estados Unidos, que de vez em quando acontece uma confusão quando um policial branco mata um civil negro, né? Então, no Brasil existe uma lei, a lei está aqui, sancionada, a lei que foi sancionada no dia 20 de julho de 2010, a lei de número 12.288, no artigo 1º, inciso 1, diz que é crime
o preconceito racial no Brasil, como você está vendo aqui nesse enunciado, né? Então, mostrando que, por lei, no Brasil, o racismo ele é crime, ele dá cadeia, tá certo? Como pode um povo, fruto de uma mistura de etnias, agir com racismo? Quem é este povo? Qual a etnia pertence? Como é que eu vou ser preconceituoso em relação ao índio se eu carrego uma herança cultural e étnica, racial do índio no meu corpo, na minha história? Como é que eu quero ser preconceituoso em relação ao negro se eu tenho sangue de negro, eu tenho atitudes, práticas, eu tenho uma herança cultural herdada dos negros? Como é que eu posso também, que é menos, mas tem, como é que eu posso também ser preconceituoso em relação ao branco? Se eu tenho traço, se eu tenho sangue dos brancos correndo nas minhas veias? Porque tem também. Existem pessoas que são aversas a tudo aquilo que se diz branco. Aí, daí a pouco, a pessoa se sente inferiorizada. Então, é um preconceito também em relação aos brancos, né? Ok. Qual é o nosso retrato? Com quem nos parecemos? Aqui nós temos uma imagem bastante recheada, né? Nós temos uma imagem aqui de uma ginasta brasileira chamada Daiana dos Santos. Nós temos uma espécie aqui, eu acho que deve ser um cacique, né? um líder indígena, Akiboro Kayapó. Nós temos a Gisele Bündchen, que é uma das celebridades muito conhecidas do mundo atual. Nós temos o famoso Pelé, Ronaldinho Gaúcho. Nós temos a Marina Silva, que se declara negra também, e o Dom Pedro II, Carmen Miranda. Então, são dois nomes, são duas celebridades brancas e também são portugueses. A Carmen Miranda foi radicada no Brasil muito cedo, muito criança, mas ela é de origem portuguesa, bem como também o nosso segundo imperador, tá certo? Então, fica esse fechamento dessa aula dizendo que nós somos iguais. Não é pela minha cor ou pelo meu pedigree, pela minha influência, pelo dinheiro que eu carrego no bolso, pela fama que eu tenho, pela popularidade que eu tenho, que eu vou ser considerado mais ou menos. Nós somos iguais. E a Bíblia lá traz um conceito e traz um remédio para tudo isso. Ela diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. É um dos principais fundamentos e discurso contra o racismo. Considerar o outro superior a si mesmo. Tá certo? Respondo essa atividade que contempla aí as duas aulas que nós tivemos, da semana passada e também a de hoje. Respondo esta atividade e manda para mim, então, um joinha e até lá.